realizada. Estou até verificando aqui se nós estamos ao vivo. Novamente para a galera do YouTube. Agora sim, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Leadercast Academia de Líderes. Depois de uma disputa aí muito grande com a tecnologia, mais especificamente com o OBS Studio, nós conseguimos estar de volta aqui. Eu estou vendo pessoas chegando, parabéns aí por quem voltou. Estamos passando de 30 pessoas conosco. Por gentileza, dê uma nota aí na nossa qualidade audiovisual e assim eu vou saber se nós podemos dar continuidade. Combinado? Com isso, então, estamos agora sim validado, agora sim funcionando. Começando aqui mais um podcast em clima maravilhoso de quarta-feira, uma noite muito agradável, temperatura de 20 graus e um vinhozinho aqui para relaxar e ter essa conversa com vocês que nos acompanham. Agora sim, hoje eu tenho um convidado muito especial, para quem está voltando aí, parabéns, estamos juntos. Convidado muito especial de hoje é um cara nada mais, nada menos do que o meu coach. Poderia falar muito sobre esse cara, mas é o meu coach, então você já deve imaginar o tamanho da admiração que eu tenho aí pelo Glaucio, um cara que eu tenho muito carinho, muito respeito. Portanto, então, Glaucio Câmara, o cara que eu recorro nos momentos de desafio, seja muito bem-vindo. A casa também é sua, meu amigo. Fala, Manzano. Espero que agora todos estejam me ouvindo. Muito boa noite para você, boa noite para a família de líderes. E queria dizer que é uma honra enorme participar aqui dessa transmissão. E uma honra maior ainda de ter essa apresentação. Eu recebo toda essa apresentação aí. Muito obrigado, meu querido. Tamo junto. Pessoal, por gentileza, aí, me avisem também do áudio do Glaucio, se vocês ouvem o Glaucio, para que nós possamos dar andamento no tema de hoje, inteligência emocional. Já estou vendo aqui as pessoas nos informando sobre o nível 10 da qualidade audiovisual. Então, agora nós podemos começar. Bom, então, bora lá. Vamos começar essa parada aqui. Inteligência emocional. Bom, a maioria dos líderes, o cara sai da faculdade. Vamos imaginar que o cara fez um MBA de gestão de pessoas. Ele pensa, pô, saí da faculdade, agora eu fiz um MBA, agora eu vou sair liderando equipes. Só que o problema é o seguinte: quando ele chega na empresa e começa a liderar um time, ele começa a perceber que o jogo é bem diferente. Lidar com pessoas, os seus conhecimentos técnicos, o seu conhecimento lá que você aprendeu na tua faculdade, no teu MBA, não vão servir para absolutamente nada. Os MBAs que você vê por aí não produzem líderes. Os MBAs que você vê por aí, eu digo isso com a autoridade de quem fez FGV. MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV. Eu não saí de lá com a habilidade de liderar pessoas. Ou seja, isso é uma confusão que muita gente faz para lidar com pessoas. Você precisa fazer uma faculdade ou MBA. Não! Por quê? Porque quando você chega para liderar alguém, se você não tiver inteligência emocional para conduzir um feedback, para conduzir uma conversa, cara, você está fora do jogo. Só que isso não é só para liderança, não. O tema de hoje não é só para o cara que lidera. Aí o Glaucio para falar comigo sobre isso. Cara, inteligência emocional é necessário para qualquer pessoa. O Glaucio, por exemplo, é o criador do comportamento secreto das vendas. Aliás, foi com esse cara que eu aprendi a vender. O Glaucio foi o cara que me ensinou a perder o medo de vendas. E como um empreendedor, assim como eu imagino a quantidade de desafios que o Glaucio enfrenta. Então, Glaucio, eu quero começar sabendo o seguinte, cara. Para alguém como você, um cara que tem um extremo conhecimento, um cara que a cada vez que fala comigo vira a chave, um cara que eu sei de perto os desafios que você enfrenta, quais são os passos necessários para quem está aqui nos acompanhando para começar a desenvolver a inteligência emocional? Tá. Bom, primeiramente, assim, a inteligência emocional é como se ela fosse uma palavra única e tivesse um significado único, mas é importante a gente separar ela para a gente poder entender qual é o conceito. E quando a gente fala de inteligência, a gente está falando de conhecimento de alguma coisa.
da compreensão de alguma coisa. E quando a gente fala de inteligência emocional, nós estamos falando da compreensão das emoções. Então, igual você falou de uma forma assim, eu fiz administração, eu fiz gerenciamento de marketing também, fiz um MBA, e realmente o que a gente aprende lá são questões técnicas, a gente não faz um curso de administração ou voltado para liderança, a gente não faz um curso voltado para emoções. Tudo que se trata de emoção, na faculdade, o único lugar que a gente acha que vai falar sobre isso é na disciplina de psicologia. Mas, na verdade, a inteligência emocional está falando sobre as emoções. Então, pelo meu entendimento, quando você me pergunta quais são os passos para que você tenha essa inteligência emocional, acho que o primeiro passo é nos livrar de qualquer julgamento. Porque quando a gente fala de emoção, por mais que a gente fale da inteligência emocional, nós estamos falando da nossa emoção. Por mais que a gente vá liderar pessoas, mas se diz muito mais sobre o que essas pessoas despertam de emoções em nós do que o conhecimento das emoções delas. Então, acho que o primeiro passo é nos livrar de qualquer julgamento e também reconhecer e conhecer as nossas emoções. Então, inteligência emocional é autoconhecimento puro. Apenas pegando essa deixa aqui, ó. Vamos entrar aí com o que eu penso sobre isso. Você puxou um gancho aqui fantástico sobre inteligência emocional. Porque o que eu vejo hoje é que quando você está na empresa e alguém vai falar com você, a pessoa às vezes fala com você de uma maneira diferente, um pouco ríspida, e aí você começa a ver aquilo e tenta dar um significado para aquilo. É o julgamento. O julgamento é tentar dar um significado para aquilo que está acontecendo, sem que você saiba exatamente a intenção da pessoa. Então imagina, a pessoa falou com você de uma forma um pouco mais direta, e aí a pessoa já começa assim, ó, falou comigo de forma mais direta, essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa está me menosprezando, essa pessoa ficou sabendo de alguma coisa, tem alguém falando mal de mim para ela. Então a pessoa sai totalmente do jogo, ela se desestabiliza completamente, porque ela está totalmente voltada para o julgamento. Então esse passo é fundamental, é quando a pessoa se desliga do que eu acho que isso significa e se apega ao fato. O que de fato isso significa? Porra, se você não sabe, pergunta. Não ache nada, pergunte, né? Então, isso é fantástico. Dentro de empresa acontece muito. Quantas separações já aconteceram, né? Quantos divórcios já aconteceram pelo julgamento? Quantas sociedades já se fizeram pelo julgamento? Quantas amizades já foram pelo ralo, pelo julgamento? Esse ponto é fundamental. Primeiro ponto, então, livrar-se de qualquer julgamento. Massa demais, Glaucio. E o que mais, bicho? Continue aí, te devolvo a palavra. Então, foram duas coisas que eu falei, né? Livrar-se dos julgamentos e conhecer as próprias emoções, porque normalmente esses julgamentos eles vêm carregados de experiências nossas. A gente não sabe se necessariamente aquilo que a outra pessoa está falando diz respeito ao que nós estamos pensando exatamente. Na verdade, nós estamos juntando a percepção das nossas experiências anteriores em outros diálogos ou em outros relacionamentos, nós estamos colocando na mesa ali. Por isso que é muito importante a gente conhecer quais são os nossos sentimentos e emoções. Olha que interessante, aproveitando isso. Você está me falando o seguinte, nós estamos carregados de experiências na cabeça. E quando alguém fala conosco, nós damos um sentido para aquilo. Sabe o que é isso na prática? Para você que nos acompanha aqui no YouTube, na prática, para você que nos ouve aqui no Spotify, na prática isso é o seguinte, bicho. Olha só que louco que é isso. Você tem um filtro. Você tem um filtro. E quando alguém fala com você, você projeta o seu filtro nas pessoas. Ou seja, você está medindo as pessoas pelo teu próprio metro. Algumas pessoas chamam isso de neurônio espelho, né? Que é o cara, ele fica extremamente irritado com alguém, porque aquele alguém, na verdade, está representando o comportamento que ele tem. Então entra o neurônio espelho aí, né? Ou seja, quando você está julgando o que alguém está fazendo, muito provavelmente você está julgando as pessoas pelo seu próprio metro. Você está vendo nas pessoas o que você é. Isso é conceito de Master Coach, né, cara? Tava para passar o podcast todo aqui falando nisso. Mas o que mais, meu amigo? Já discutimos 2 pontos aí, Glaucio.
livrar-se do julgamento, conhecer as próprias emoções. Eu vou complementar isso, porque antes disso você falou assim, não só das relações dentro de uma empresa, mas tudo é relacionamento, liderança é relacionamento, você falou de vendas, me apresentou como um especialista nessa área, vendas é relacionamento, casamento é relacionamento, ou seja, tudo é relacionamento, né? Então, quando a gente fala dessa questão dos neurônios espelhos, que você acabou de citar, a gente fala do nosso filtro, da nossa experiência, vou dar um exemplo simples. Eu, por exemplo, eu já passei por um divórcio, e é muito comum quando a gente sai de uma relação, e sai de uma relação principalmente com mágoas e ressentimentos, é bem provável que a gente represente num próximo relacionamento todas aquelas mágoas e aqueles ressentimentos. Então, por exemplo, se nós tivermos um relacionamento abusivo, tá? Se nós sofremos algum tipo de abuso, algum tipo de repressão, é bem provável que qualquer comportamento que desperte a lembrança do relacionamento anterior vai fazer com que você reaja da mesma forma que você reagia no outro relacionamento. E muitas vezes não tem nada a ver isso, foi apenas um comentário da outra pessoa, só que aquela carga emocional que você carrega do relacionamento anterior, você transfere ela para o relacionamento atual. Isso é terrível, isso acontece nas relações dentro de empresa, né? Talvez um relacionamento com um chefe abusivo, ou com um funcionário abusivo, ou com algum outro comportamento, é muito comum que a gente represente ele, tá? Em algum gatilho, algum comportamento que faça você despertar ou lembrar daquele relacionamento anterior. Agora, a parada é a seguinte. Ótimo, nós já entendemos que nós podemos, então, julgar as pessoas pelas nossas experiências. Agora, o que nós devemos fazer para se livrar dessa parada aí? Eu sei que muita gente agora fala, pô, eu faço isso, mas e agora? Como é que eu me livro disso? Como eu resolvo esse negócio? A primeira coisa, pelo menos no meu entendimento, eu acredito que existem várias formas de fazer a mesma coisa, né? Não existe uma forma correta. Mas é uma coisa que eu tenho aprendido muito, tá? É claro que para isso, o que eu vou falar, você vai precisar de uma outra coisa que depois eu falo. Mas vamos lá. O primeiro passo é você confirmar se o que você está entendendo é exatamente o que você está entendendo. E como é que o cara faz isso? Você tem que ir perguntando. Simples. Aqui a gente fica com medo de perguntar. Vamos lá. O que você está me dizendo é isso mesmo? Peraí, deixa eu só entender. Você está me dizendo, então, você confirmar se aquilo que a outra pessoa está te falando, se ela teve essa intenção mesmo. É confirmar a intenção. Quando a gente entende o processo, vamos lá, quando a gente entende o processo de comunicação, o processo clássico, fica mais fácil a gente intervir. Quando eu comecei falando sobre inteligência emocional e dividindo as palavras de inteligência, de emoção, é para que a gente entenda que inteligência é o conhecimento das emoções. Inteligência é o conhecimento, emoção são os nossos sentimentos. Então, é o conhecimento das nossas emoções. Para que conhecer isso? Porque quando a gente conhece, a gente pode intervir. Então, vamos lá, vamos supor que determinado comportamento ou determinada fala de uma determinada pessoa nos causou algum tipo de sentimento, com base na nossa experiência anterior. Confirma se aquilo que a pessoa falou, se aquilo que você está sentindo, tá, é condizente realmente com aquilo que a pessoa quis falar, se a intenção dela foi aquela realmente. Agora, para aqui. Quanta gente faz isso? Se você refletir, eu que estou sempre atendendo empresas, eu estou sempre dando treinamento em empresas, eu te digo o seguinte, 99% das pessoas simplesmente não param para perguntar o que elas estão achando. Então, quantos líderes cometem esse erro? O seu liderado chega na empresa e a pessoa está lá, triste, irritada. E aí, a pessoa, automaticamente já pensa, esse meu liderado deve estar insatisfeito com alguma coisa. Esse meu liderado deve estar precisando aumentar o salário dele. Esse meu liderado deve estar procurando outra proposta. E assim por diante, em N situações. Agora, se esse Murilo, líder... Eu vou dar... eu posso fazer só para finalizar isso. Exemplo? Se esse líder fizesse isso que você falou, de perguntar, fulano, eu tenho percebido você assim, assim, assim. E eu sinto, quando você tá assim, que tá acontecendo isso, isso, isso. É isso mesmo? Eu já fiz isso, cara, com o meu time. Exatamente. Ou então, quando a gente orienta
ou que a gente fala alguma coisa para a pessoa, isso acontece muito. Eu fiz uma vez, eu fazia muito isso, e eu vi minha filha fazendo, eu falei, poxa, que legal que ela copiou isso. É muito comum, por exemplo, ela se incomodar. Então, ela era criança, hoje ela já está com 16 anos, mas quando ela estava de 9 a 10 anos, não tinha restaurante. E aí, eu sempre incentivei para que ela pedisse as coisas. Ela falava, papai, pede isso aqui para mim, ou pede aquilo. Eu falei, filha, você pode pedir. Mas criança, normalmente, nunca foi levada em consideração, né? Na norma, né? Os pais que pedem tudo. Mas, enfim, eu incentivei para que ela pedisse, que ela desenvolvesse essa habilidade de interagir com o garçom e tudo mais. E aí ela fez uma coisa que eu achei muito interessante. Ela fez o pedido, estava uma mesa enorme, umas 20 pessoas aproximadamente, um garçom só, ela anotando. Então ela perguntou um monte de coisa, ela pediu para o garçom, e ela falou assim para o garçom, você poderia repetir para saber se o que eu te pedi você entendeu corretamente? Ou seja, ela confirmou, antes de ela ter qualquer decepção, ela confirmou com o garçom se ele tinha entendido o que ela tinha falado. Uau! E eu acho que essa confirmação, essa pergunta, se a pessoa entendeu o que você quis dizer realmente, ajuda muito no processo de comunicação. Ou então, se você confirmar se o que você entendeu é isso mesmo, isso ajuda muito no processo de comunicação. É o famoso pedir para narrar, né? Eu faço muito isso com o meu time. Bom, é muito mesmo, tá? Toda semana na minha empresa nós fazemos uma reunião, eu chamo de update semanal. E aí quando chega nessa reunião, a gente define quais as ações que serão feitas e discutimos quais os desafios que a empresa vem enfrentando, os problemas técnicos e assim por diante. Então eu pergunto para a pessoa sempre, né? Ok, o que é que nós vamos fazer então para resolver isso? A pessoa fala alguma coisa, eu dou a minha sugestão e a gente orienta aquilo tudo e fica uma ação definida. Aí eu faço uma pergunta mágica para a pessoa para saber se ela entendeu. E a pergunta é assim, ó. Ok, narra aí para mim. Como você vai fazer isso? Quando a pessoa narra, eu vou então ligar o computador, né? Narra em detalhes mesmo. Você consegue perceber se o que você está pensando é o que a pessoa está pensando. Isso tira muito do julgamento, né? Mas, cara, vamos lá. Você me deu duas ações já, dois pilares para aumentar a inteligência emocional. Livrar-se do julgamento, conhecer as próprias emoções. Aí nós, né, como que eu me livro do julgamento? Porra, confirma o teu achismo. Não fica de achismo, pergunta. Né? Então o chefe tá de cara feia, você acha que é com você? Porque tem gente que tem a síndrome do centro do universo, né? O cara acha que tudo, que o mundo gira em torno dele. O chefe chegou irritado, não deu bom dia para ninguém, ele pensa, tá irritado comigo, né? Então, quando esse tipo de coisa acontece, você pergunta, você simplesmente está criando na tua vida uma libertação de toneladas de coisas que você coloca nas suas costas, coisas essas que nunca existiram. É o fato. É o fato. E para a galera que está aqui conosco ao vivo no YouTube, pessoal, dê um like aí. Nós temos mais de 60 pessoas na sala e só 22 likes. Não vem com essa não, pô. Dê um like aí para nós. Enquanto isso, então, Glaucio, 2 passos. E o que mais? O que mais que nós devemos fazer para ter a inteligência emocional afiada? Eu ia falar outra coisa, mas eu vou trazer o gancho que você acabou de falar. A gente não falou da minha história, mas eu trabalhei 9 anos dentro da indústria farmacêutica. Fique à vontade, e eu fui desenvolvido para ser gerente. Eu acho importante contar isso, porque eu passei por um processo de desenvolvimento gerencial. Sim. E eu comecei, só depois que eu passei desse processo, muito depois que eu saí da indústria, que eu fui entender algumas coisas, né? Na verdade, a gente está na empresa ali para um único objetivo. Né? Nós somos uma parte, até chama pessoa jurídica, porque é uma pessoa, uma empresa é feita por pessoas. São várias pessoas em prol de um único objetivo. A questão é que a gente está inundado, né? Porque a gente cresce, a nossa percepção como pessoa vem da formação do ego. Né? Então, e a nossa formação do ego vem de acordo com que as pessoas reagem sobre nós. Então, quando a gente é bebê, se a mãe sorri, a gente é bem quisto. Se a gente não tem esse sorriso, a gente vai achar que a gente não é bem quisto. Osho, um filósofo chinês, fala sobre esse conceito de formação do ego. Então, a gente cresce acreditando que nós somos a reação das pessoas. Então, é por isso que a gente é muito suscetível a como as pessoas reagem a nós. E a gente passa a entender que aquilo é sobre nós. Mas quando a gente está dentro de um contexto organizacional, a gente tem que entender que a pessoa mais importante dentro da empresa é a empresa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? No meu entendimento, é a gente separar as pessoas das ações. Separa o ego.
A gente tem que focar no processo, a gente tem que separar as pessoas das ações, mesmo em relação a nós, mesmo em relação às pessoas com a gente. Então, a gente tem que estar focado quando as pessoas estiverem falando com a gente. Elas estão falando sobre comportamento e não sobre pessoa. Ataca o comportamento, não a pessoa, né? Isso. E aí é algo muito simples, é separar comportamento de pessoas. Simples. A gente pode condenar, ou a gente pode não aprovar o comportamento de uma pessoa, mas não necessariamente que a gente vai condenar a pessoa por si só. Esse é o princípio da boa-fé, é o princípio do amor incondicional. Nós vamos amar as pessoas. E a gente não está num contexto organizacional exatamente para amar as pessoas. A gente está para trazer os objetivos da empresa. Então, separar as pessoas das ações, a gente continua praticando o amor incondicional e organizando o comportamento das pessoas. Então, no meu entendimento, separar a pessoa de ação. De uma forma simples, separa a pessoa de ação. Se a pessoa falou com você também, tá? Separa a sua pessoa do que ela falou. Ela está falando do seu comportamento. Independente de como ela falou, tá? Separa isso. Ela falou do seu comportamento. Não traga para o pessoal. Isso é incrível, cara. Vamos pegar esse gancho para entender o seguinte. Quando você me fala isso, nós estamos falando de inteligência emocional ligada ao feedback. Então, são duas questões. Primeiro, a pessoa vai dar o feedback para alguém e ela acaba falando você é, né, essa frase do você é muito teimoso, você é isso. Quando você fala você está pressupondo a pessoa ser alguma coisa. Então, mudar você é pelo quando você faz isso. Essa é a forma prática de você mudar o foco na pessoa para o foco no comportamento. É assim que se ataca o comportamento. É assim que se dá um feedback para a tua inteligência emocional não explodir. Do que eu estou falando aqui, né? A inteligência emocional, ela é basicamente governada pela sua amígdala. O teu cérebro tem a sua amígdala. A amígdala, quando percebe que a tua emoção está muito alta, ela lê aquilo como uma situação de luta ou fuga. É sempre isso, luta ou fuga, luta ou fuga. A tua amígdala está ali. Quando a tua emoção sobe demais, a tua amígdala imediatamente bloqueia o seu cérebro e assume. E quando ela assume, ela libera cortisol, ela manda sangue para os braços, se for para lutar, ou para as pernas, se for para fugir. Então, olha do que nós estamos falando aqui, na prática. Cara, vocês não vão encontrar nunca isso aqui sobre inteligência emocional na prática, assim. Eu estou falando do que eu aplico na minha vida, nos meus negócios, o tempo inteiro. Vai dar um feedback para a pessoa. Você apenas descreve o comportamento da pessoa. Fulano, nas situações assim, 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 você fez isso, isso e isso. Quando você deixa de falar, você é, o teu próprio cérebro deixa de tentar agredir a pessoa, atacar a pessoa. Você está atacando aquele comportamento. E agora, uma coisa que o Glaucio falou aqui, que muita gente se esquece, eu tenho certeza, comenta aí você que está aqui no YouTube, se você alguma vez na vida já esqueceu disso. Alguma vez na vida, só uma vez. E se você for muito honesto, eu duvido que vai ter alguém que vai escrever não. Se você escrever sim, eu já, alguma vez na vida, eu já esqueci que a coisa funciona assim. Ser honesto. Se você escrever não, eu sempre tive a consciência disso. Então presta atenção, ó. Alguma vez na vida alguém já te deu um feedback sobre o teu trabalho? Você levou pro lado pessoal? Boa. Você ficou ofendido com aquilo? Porque é o seguinte, quanto maior você é na sua carreira, quando você se torna um alto executivo, quando você se torna o dono de um negócio que está dando certo, você começa a querer defender a sua própria honra. Eu sou bom pra caramba nisso que eu faço. Então eu vou te dar um exemplo básico disso. Eu e meu sócio, cara, nós temos um relacionamento extremamente direto e flui muito bem o negócio. É muito gostoso por isso. Eu enviei um arquivo pro meu sócio no sábado, que eu passei quinta trabalhando nele, terça trabalhando nele, sábado trabalhando nele, enviei esse arquivo no sábado. Ele mandou uma mensagem para mim, simplesmente assim, ó, bicho, você combinou comigo nesse prazo. Mas, cara, quando for assim, renegocia, porque tá uma bosta isso aqui. Não tô entendendo nada desse negócio que você mandou para mim. Que louco que é isso. Ou seja, eu sei que o cara tá falando daquele resultado, porra. Eu sei que o cara é o meu brother, o meu amigo, o cara que tá sempre comigo.
Então, quando eu recebi aquela, cara, tá ruim pra cacete. Ótimo, o trabalho tá ruim, é assim que funciona. É assim que funciona. Não quer dizer que eu sou incompetente, não quer dizer que o cara tá me desmerecendo. Agora, quantas vezes você já esqueceu disso? Quantas vezes alguém foi dar um feedback do seu trabalho e você falou, quem esse cara pensa que é? Ele tá achando que eu nasci ontem? Isso acontece, bicho. Então, inteligência emocional vem de saber separar pessoa do comportamento. Glaucio, excelente sacada, cara. Excelente sacada. Eu acredito que o podcast valeria só por isso aqui. Só por isso aqui. Porque tem muito bundão hoje. Tem muito bundão. Tem muito bunda mole. O que é o bunda mole? Ele fica magoadinho, ele fica tristinho quando alguém critica alguma coisa que ele fez. É aquela linha, né, cara? Eu bato sempre muito nisso. Líderes buscam orientação, líderes não buscam tapinha nas costas. E os caras que buscam orientação são aqueles que você está vendo ali que estão brilhando, que estão crescendo, que estão evoluindo. Enquanto os bundão que vivem como um cristalzinho, não pode mexer com ele, ele não suporta isso, ele tem que ser amado. Essas pessoas estão sempre lá, no mesmo lugar, no mesmo nível. Devolvo a palavra, já temos 3 pontos aqui. Separar a pessoa do comportamento é o terceiro. Então vamos aqui, pessoal, para a gente não se perder. Ó. Primeiro ponto, se livrar de qualquer julgamento. Segundo ponto, conhecer as suas próprias emoções. Ou seja, de onde está vindo isso? De onde está vindo esse sentimento aqui? Por que eu estou achando que a pessoa está fazendo isso? E o terceiro agora... Tem sim. Mas eu, como um vendedor, eu preciso contar uma história, tá? Para que a gente entenda bem isso. A gente fica muito focado em técnicas. Até complementando esse terceiro ponto, que a gente falou do feedback, e as empresas investem muito, né, no desenvolvimento e pesquisa de como dar o feedback, mas eu acho que o papel do feedback está muito mais na receptividade, né, porque vai ter momentos em que você não vai receber um feedback todo estruturado como você gostaria. Então, a primeira coisa nossa como líderes é julgar a forma que está dando feedback, mas eu penso que o primeiro passo é realmente aceitar todo tipo de questionamento ou julgamento que chegar até você, tá? Separar a pessoa da ação e pega o que é bom você guarda e procura melhorar, e que não é bom, vida que segue, tá tudo certo. Mas o que eu quero falar é o seguinte, a gente gosta muito de colher os bons frutos, né? Então tem muita gente aqui assistindo essa live aqui, tem muita gente aprendendo, e o que eu quero falar é o seguinte, teve um cara que ele era um sitiante pequeno, né? Então ele tinha ali, vivia vendendo ovos caipira. Então todo dia pela manhã ele pegava os ovos do seu galinheiro e levava na cidade para vender. Certo dia, uma dessas galinhas havia botado um ovo diferente e quando ele foi ver era um ovo dourado. Quando ele foi para a cidade, procurou saber que tipo de material era aquele, ele descobriu que aquele material era ouro. Murilo, foi assim, cara, por todos os outros dias. Aquela galinha, ela botava ovos de ouro. Então, ele acabara de descobrir que ele tinha uma galinha de ovos de ouro. Ele mudou a vida dele. Aquele rapaz humilde que vendia ovos dourados, que vendia ovos caipira na cidade, mudou a vida, todo mundo ficou sabendo. Ele comprou fazenda, comprou caminhonete, a mídia veio em cima, todo mundo ficou sabendo que ele tinha aquela galinha de ovos de ouro. Ele ficou tão assustado assim que ele falou assim: olha, eu nunca mais quero ter aquela vida miserável. Mas o assédio na galinha era tão grande que ele teve uma brilhante ideia. Ele falou: já sei, eu vou abrir essa galinha e vou pegar todos os ovos que tem dentro dela, pelo menos eu não corro o risco de alguém roubá-la. E assim ele fez. Só que quando ele abriu, Murilo, não tinha nada dentro da galinha, cara. Ele acabara de matar a galinha que botava ovos de ouro. O que eu tô querendo falar com esse conto aqui, tá? Porque, na verdade, a gente quer ter a técnica correta, como fazer, só que, na verdade, a inteligência emocional, ela vai além do que qualquer técnica. Ela é aquilo que você faz todos os dias, ela é o cuidado com a sua galinha de ovos de ouro. Tá? Ela é a ração, ela é a vacina que você dá, é aquilo que você faz todos os dias. Então, na verdade, inteligência emocional é uma série de ações que você faz repetidas vezes.
Você não vai ter uma boa inteligência emocional se você não tiver uma saúde mental boa. E quando eu falo de saúde mental, eu falo de se alimentar de informações boas, assim como as pessoas estão fazendo, assistindo essa live aqui e assistindo informações pertinentes ao que vai fazer ela produzir ovos de ouro. Quando eu falo de saúde mental, eu estou falando também de uma saúde corporal boa. Exercício físico traz novas conexões neurais, aumenta o nível de hormônios bons, reduz o nível de cortisol. Então, a outra dica para a inteligência emocional que eu quero falar é: cuide da sua galinha de ovos de ouro, cuide de informações boas na sua mente, porque o medo nos aprisiona, nos faz realmente fugir, ou faz paralisar, ou faz atacar as pessoas. Então, ter a mente sã, cuidar da nossa galinha de ovos de ouro, vai fazer com que a gente tenha muita inteligência emocional. Isso é algo construído todos os dias. Top, você já deu mais 2 passos aqui então. Vamos lá, família, para não se perder, daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para vocês que estão acompanhando ao vivo o podcast. Hein? Essa é a vantagem de quem está ao vivo conosco. Vamos lá, já temos mais 2 passos. Quarto passo então, cuidado, fica presente. Fica presente, a inteligência emocional é construída dia após dia. É você ficar consciente de como você está dando feedback e recebendo feedback. E o tempo inteiro na empresa é assim. Eu vi alguém aqui comentando vamos lá, quem estava falando aqui? Moema Souza. Está comentando assim: e quando não recebemos feedback nenhum, devemos procurar por ele? Quando a pessoa não recebe feedback, ela cai em uma coisinha chamada achismo. Ela pensa: meu líder não está nem aí para mim. Meu líder nem lembra que eu existo. Meu líder não fala como eu estou indo. Olha, é claro que o certo era o cara falar. É claro que esse era o certo. Mas como o Glaucio falou, no mundo corporativo, você não vai ter as coisas ideais. É assim que funciona. Você não vai ter um chefe que vai ser o melhor chefe do mundo, que tem os conhecimentos da academia de líderes, que vai lá e faz... Não, na maioria das vezes você não vai ter um chefe preparado. Você vai ter um chefe muitas vezes tapado, ruim pra caramba. Que lidera com base ainda no século XX, né? Que é o hierarquia, faz porque eu estou mandando, eu falo mais alto, então você tem que fazer. Mais vezes assim. Então, quando você começa a ficar consciente que o jogo é sempre como é que você está recebendo as informações, como é que você está enviando as informações, é uma diferença enorme. E o quinto passo, exercício físico, é o cuidar das galinhas, é o cuidar da galinha de ovos de ouro. Cara, de mau humor, a tua inteligência emocional faz assim, ó. Eu sou assim, cara. Eu sou assim. Ontem eu tava com fome. Cheguei aqui na hora do almoço. Com fome, com sede também. Né? Enfim, quando eu cheguei aqui em casa, a minha esposa falou alguma coisa para mim. Eu nem lembro o que foi mais. E eu normalmente levaria aquilo numa boa. Eu fiquei irritado. Mas peraí, o que quer dizer com isso? Ou seja, o teu corpo determina, em grande parte, quanta inteligência emocional você tem. Então já temos 5 etapas aqui. Livrar do julgamento, conhecer as próprias emoções, separar a pessoa do comportamento dela, ter cuidado, ou seja, estar presente para a sua inteligência emocional. E o quinto, exercícios. Agora vamos jogar aqui um pouco para o público e vamos discutir um pouco aqui as dúvidas do nosso público, Glaucio. Fechou? Você topa essa? Bora! Opa! Boa, então vamos lá. Vamos pegar aqui os comentários da família aqui do YouTube. Vamos lá. Inteligência emocional tem a ver com autocontrole? Cara, tem. Provavelmente tem. Vamos lá. 99% da minha equipe eu pergunto, mas meus superiores não têm a mesma postura. Faz parte do jogo. Como com os encanamentos... Ah, tá. Com os ensinamentos do Murilo. Deve ser isso, né? Comecei a me sair bem melhor nas reuniões difíceis. Parabéns, tamo junto. Pergunta, família. Vamos lá. Murilo, como mostrar... Aqui, ó. Pergunta do Wagner Polizelli. Murilo, como mostrar aos meus superiores sobre inteligência emocional, sendo que ambos têm mais de 20 anos de empresa? Wagner, como é que você mostra alguma coisa para alguém? Você tem algumas fases de consciência da pessoa. Você tem aquela pessoa que, pô, eu sei, eu tenho um problema de inteligência emocional e eu preciso melhorar isso. Essa é a pessoa que está consciente que ela tem esse problema. E você tem a pessoa que não tem a menor consciência daquilo. Ela não faz nem ideia do que significa inteligência emocional. Pode ser o caso dos seus 2 chefes aí. Como é que você faz, então? Você tem que despertar nessas pessoas o interesse por inteligência emocional.
Agora, como você faz isso? Quando um dos teus dois superiores aí gritarem com alguém, quando eles passarem por uma situação que você sabe poderia ser mais fácil para eles, o que é que você vai fazer? Fulano, eu vi que aconteceu assim, assim, assim. Porra, o quanto custa isso para você, né? E olha, e se eu te dissesse que tem uma forma de você não ficar mais sofrendo com isso? Você acabou de chamar atenção para a pessoa, para falar, olha, você tem uma saída. Acontece que as pessoas têm medo de falar com os chefes. Essas nunca serão promovidas. Se você tem medo de falar com o teu chefe, o que ele precisa ouvir, claro, não é o que você fala, é como, né? Se você tem medo de falar com o seu chefe o que ele precisa ouvir, você está sendo bunda mole. O seu chefe não quer alguém lá dando tapinha nas costas dele. Ele quer alguém lá que ele possa contar que vai ajudar a crescer. Ah, não, Murilo, meu chefe, ele só gosta de quem puxa o saco dele. Não. Seu chefe gosta de quem cria confiança nele. Se você criar confiança nele, você ganha liberdade de fazer alguns ajustes com ele. É assim que funciona. Do que eu estou falando aqui? Manzano, É isso que vai fazer você crescer. Opa, bora lá, Glaucio. tem um livro do Stephen Covey, chama Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Oh, Não só esse livro, mas vários outros livros, eles trazem o mesmo contexto no sentido de conseguir passar o que você quer passar para outras pessoas. Como é que eu vou falar sobre inteligência emocional, por exemplo, para os meus dois superiores, se eles não querem saber disso, ou se eles não têm essa inteligência emocional? A única forma de as pessoas te entenderem, a única forma das pessoas nos entenderem é se primeiro você as entender, mas entender verdadeiramente, sem julgamento, sem ficar falando, mas meu chefe isso. Procure entender qual é a razão, por que essas pessoas fazem o que fazem. Quando você conseguir entender, quando você ouvi-las atentamente, criar essa empatia para entender qual é a razão pela qual elas se comportam dessa forma, aí sim você se tornará habilitado em falar sobre inteligência emocional. Aí sim, Manzano, eu acredito que ele pode entrar com tudo isso que ele está aprendendo na academia de líderes. Eu acho que o primeiro passo é começar a entender. A gente primeiro precisa se tornar vulnerável, né? A gente primeiro precisa entender para se fazer entendido. uau, espetacular esse insight. Para você entender, para você ser entendido, você primeiro precisa entender. Espetacular isso. Então, antes de querer que a pessoa te entenda, procure entender a pessoa. É isso, Glaucio? É exatamente isso. Isso é espetacular, cara. Isso tem um poder enorme, porque quando você se torna vulnerável, quando você se permite ficar vulnerável, isso é uma permissão, né? Quando você permite essa vulnerabilidade, você ganha a confiança do outro. É o aspecto mais Isso. importante do relacionamento humano. Tem uma pergunta aqui, ó, do Bruno Heimberg. O que fazer quando se tem mais conhecimento sobre liderança do que o seu líder, sabendo que ele não proporciona espaço para informá-lo? E aí, Glaucio? Essa é tua, se vira aí, bicho. Bom, eu acho assim. Acho que o papel do líder é liderar, né? E aí, assim, ele não tem o papel de ser líder do líder dele. Eu acho que ele pode mais contribuir com a liderança do que informar de alguma coisa. Acho que o primeiro passo é pregar pelo exemplo. O primeiro passo é exercer, principalmente, o não julgamento, né? Acho que a gente tem que ser vulnerável. Falando todas as palavras, primeiro passo. Aceita, assume a tua vulnerabilidade, que ele é o teu líder, ele é o seu líder, independente do nível de conhecimento dele. Então, primeiro passo, faça dessa forma. Pratique a empatia, se interesse por ele, procure entender, porque você não vai conseguir passar essas informações sem que você compreenda o primeiro. É basicamente a mesma regra. Tá, mas eu tenho muito mais informação que ele. Ok. Então você tem que mostrar, principalmente pelo exemplo, porque um dos exemplos do líder é exercer a vulnerabilidade e também o interesse em conhecer o outro para se fazer entendido. Esse é o primeiro passo. Então, mostre que você conhece mesmo, mostre que você tem mais informação, entenda o seu líder primeiro, para que você possa passar as informações primeiro para ele. Mesmo porque você não vai ensinar nada a ninguém que não queira aprender. Excelente. E aí entra muito aquela questão, né? Você basicamente citou aí o John Maxwell.
Maxwell tem um livro chamado. Ele tem vários livros, né? Mas ele tem um livro que eu gosto Sim. muito, chamado O Líder 360. Você que nos acompanha aqui no YouTube, você que nos acompanha no podcast. O Líder 360 é um livro que ele pega as pessoas no médio escalão da liderança. Então, esse que o Bruno está falando é um típico desafio de médio escalão. O cara, muitas vezes, né, vai para a academia de líderes. O cara aplicar aquilo lá, ele engole o líder dele. Né? Ele eleva a barra demais. Só que o líder dele ainda é o chefe. Então, isso que você está falando, contribua com o cara. Contribua com ele. John Maxwell cita muito isso. E a parada é o seguinte, eu acredito em uma coisa nesse sentido. Ó. Como é o caso do Bruno aí, por exemplo, eu sei que tem mais gente que sofre da mesma coisa. Quando você está em uma posição onde você começa a se aprimorar, a crescer, a se desenvolver, você começa a chegar a um ponto que na linguagem executiva nós dizemos o seguinte, esse cara é maior que a cadeira dele. Esse cara é maior que a cadeira dele. E quando você começa a ser maior do que a tua cadeira, se você não tiver espaço para crescer verticalmente, você vai ganhar a oportunidade de transitar em outras áreas. Quem sabe o que é da carreira, sabe o que eu estou falando. Você não consegue chegar à direção, à vice-presidência, a CEO de uma empresa, você transita só para uma área. O teu crescimento é só vertical. Então, quando você começa a se interessar por outras áreas, a contribuir com outros departamentos, e no teu você sabe que talvez a oportunidade não vai chegar logo, você começa a ser maior do que a tua cadeira. As pessoas começam a enxergar você. Então, a minha sugestão é, você tem um desafio com o seu líder. Seu líder não tem a preparação que você tem. Procura contribuir com ele. Não fica parado só ali, não. Começa a se interessar pelas outras áreas. Porque cada líder tem como se fosse um micronegócio dentro do negócio. É um micronegócio dentro do negócio como um todo. E ele só está olhando para aquele micronegócio. A pessoa que começar a olhar para as outras áreas e pensar, como é que eu posso contribuir com essa pessoa aqui? Como é que eu posso... Ela começa a entender o negócio como um todo. Toda empresa valoriza isso. Toda empresa valoriza isso. Mais uma pergunta aqui, Glaucio, pode ser? Opa! Pergunta aqui do Juscelio Silva. E quando o seu chefe não se interessa pela informação, mesmo ele sabendo menos que você? Cara, isso pode ser medo, tá? Isso pode ser o seu chefe se sentindo ameaçado. Você provavelmente vai precisar adaptar a sua comunicação com ele. Então, quando a pessoa fica na defensiva, ela nem ouve aquilo que você tem a dizer, provavelmente ela está se sentindo ameaçada. Esse cara quer tomar minha posição, esse cara quer me passar para trás. Então, você vai ter que mudar a sua abordagem com ele. Você vai ter que aproximar-se dele. E o cara tem que entender que você não é uma ameaça. Aí ele vai te ouvir. Ninguém deixa de ouvir alguém que se interessa. A pessoa deixa de ouvir alguém que ele acha que é alguma ameaça para ela. É assim que funciona. E muitas vezes, o teu chefe faz isso inconscientemente. Faz sentido isso, Glaucio? Totalmente, totalmente. É aquela máxima, você não vai ensinar nada a ninguém que não queira aprender, ele está fechado para você, você está abaixo da hierarquia que ele, e se você tem esse conhecimento, se você tem essa consciência de que você conhece mais que ele sobre liderança, então já guarde isso aqui para você, e guarde a minha intenção positiva no que eu vou te falar. Se você tem a consciência, você tem o dever. Você tem o dever de liderar, você tem o dever de liderar, por exemplo, você tem o dever de exercer a sua humildade e exercer a sua vulnerabilidade, entender, criar essa empatia, entender ele para que você possa ser entendido. Então, acho que o primeiro passo não é esperar ocupar essa cadeira. Então, já se comporte como líder, porque quem tem a consciência tem o dever. Não fique esperando ser o líder, ou ser nomeado, ou ser efetivado para poder liderar. Já comece a exercer agora todo esse conhecimento, mas na prática, não informação, porque conhecimento é prática. Sem a prática é só informação. Não adianta nada falar, eu estudei academia de líderes, eu sei tudo. Ok, tá tudo certo, mas você está praticando? Você está entendendo ele? Você está praticando a liderança? Fantástico. É um entendimento. E é o seguinte aí também, se o cara não entender isso, se ele não começar
a se aproximar, ele continuar sendo uma ameaça, já está fora do jogo, porque ele é o teu líder. Você corre o risco de continuar sendo uma ameaça para ele. Mais uma pergunta aqui. O Fred Koba. O Fred é nosso aluno da Academia de Líderes, hein? O que fazer quando se precisa conversar com os meus líderes sêniores, os quais querem simplificar demais conversas e nem sempre nos entendem? Fred, é o seguinte, esses caras você vai ter que treinar mesmo simplificar as coisas. O cara que está acima de você, o cara que é um gerente sênior, o cara que está em uma direção, você tem pouquíssimo tempo para falar com ele. Então, se você não for direto ao ponto e você simplificar a mensagem de forma que a pessoa vai te ouvir, continue querendo te ouvir e que você finalize isso logo, os caras perdem a paciência rapidinho. Então, isso é um treino. É um treino de simplificar as coisas. É um treino de resumir, pegar as informações, resumi-las, sem deixar passar as coisas importantes, mas falando somente aquilo que realmente interessa. É um treino diário. Um treino diário. Mais uma pergunta, Glaucio, para a gente ir para a parte final? Bora lá. Pode ser? A galera tá gostando aqui do Glaucio Câmara, hein? Meu coach. Pessoal, para quem tá chegando agora, Glaucio Câmara é o meu coach. Tamanho, admiração que eu tenho por esse cara. Vamos lá. Mais uma pergunta aqui. Rony Alves. Murilo, qual dica você daria para alguém que está iniciando no cargo de liderança agora? Cara, o tema do podcast é inteligência emocional. Eu não posso te dar outra dica a não ser ter inteligência emocional. Porque é o seguinte, uma coisa que o Glaucio falou aí, o cara vai lá e faz a academia de líderes inteira, mas não aplica. Ele não consegue pôr na prática aquilo que ele sabe teoricamente. Qual é o problema aí? Inteligência emocional. Por algum motivo a pessoa está se sabotando. Isso é inteligência emocional. Inteligência emocional, quando você começa uma coisa e não termina, quando você abandona os seus projetos pela metade, isso é tudo inteligência emocional. Quando você começa a dominar esse assunto, ninguém te segura. Você pode não ter conhecimento técnico nenhum. Se você tem inteligência emocional, você vai dominar o mercado. Por quê? Você vai ter humildade e resiliência para aprender do zero. Você vai saber ouvir feedback, vai continuar no jogo. Você vai ter os dias ruins que todo mundo tem, vai levantar no outro dia fazendo acontecer. Então, só para a gente ir aqui para a fase final, eu quero compartilhar com você uma questão aqui. Inteligência emocional, você pode medir ela com 3 aspectos. Se eu não me engano, um cara que eu gosto muito, o Jerônimo Temel, fala isso. Eu não estou enganado, acho que é o Jerônimo. Ele fala assim, olha, você tem 3 coisas que você pode medir a sua inteligência emocional. A primeira é o tamanho do seu pavio. Ou seja, quanto tempo você leva para explodir nas situações. A segunda é o quão fundo você vai quando você explode nessas situações. E a terceira é quanto tempo você leva para voltar. Então, quando você tem essas 3 coisas claras, você começa a entender qual é o teu nível de inteligência emocional. Tem aquelas pessoas que estouram rapidinho, né? O cliente falou de um jeito meio esquisito, o cara explode, né? Fala, xinga toda a pessoa e tudo mais. É a pessoa que está com o pavio curto. Ela vai ter que trabalhar isso. Mas tem pessoa que explode e volta rápido. Ela não vai tão longe. Agora, tem pessoas que explodem e ficam completamente irracional. São aquelas que vão mais fundo. Elas vão às vias de fato, né? Aquelas pessoas que brigam no trânsito, isso, e todo tipo de coisa ruim. E a terceira questão é quanto tempo você leva para voltar. Você foi fundo naquilo, tá, mas saiu daquilo logo, bola para frente, acabou, ou fica se remoendo o dia todo. Então, esses são 3 aspectos aí para você medir quanta inteligência emocional você tem. O tamanho do seu pavio, quão fundo você vai, quanto tempo você leva para voltar. Glaucio Câmara, alguma consideração final aí sobre inteligência emocional? Sim, eu só quero deixar uma mensagem porque eu vivi isso intensamente. Chega um processo que as pessoas estão se desenvolvendo para a liderança, ou já são líderes, querem construir o seu plano de carreira, ou ainda não são líderes, estão se desenvolvendo para ocupar um cargo de liderança. E nessa corrida, a gente sabe que é uma corrida que é bem feroz e a gente vai pelos mais preparados. E muitas vezes a gente coloca tanto hiperfoco nisso que a gente esquece de cuidar da nossa galinha de ouro.
Uma coisa que eu tenho feito e tem me ajudado muito é acalmar a minha mente, porque quando a gente está nesse processo, a gente traz tanta informação, que além de ficar obeso corporal, a gente fica um obeso mental. Então, fazer uma dieta da mente é muito bom. Acalmar um pouco os pensamentos, seja por meditação, seja por oração, seja por um momento de silêncio, isso te ajuda a alongar o seu pavio, porque você começa realmente a entender e perceber quando os pensamentos vêm e vão. Então, quando alguém, por algum comportamento ou por alguma fala, despertar algum tipo de sentimento, você começa a ser mais sensível a perceber esses pensamentos, que é o que causa esse sentimento e muitas vezes causa uma ação que a gente não gostaria de tomar. Então é isso, cuida da sua galinha de ouro, pratica esporte, pratica um momento de reflexão, mantenha isso enquanto você estiver nessa sua corrida aí para o seu crescimento profissional. É o meu entendimento, é a minha dica aí. Excelente insight, excelente insight. A galera aqui do YouTube gostando bastante do nosso podcast de hoje. Tem uma frase aqui, Glaucio, que eu gostei do Lucas Almeida. O Lucas comentou aqui: medimos a grandeza de um homem pelo que faz ele ficar chateado. Faz sentido, cara, faz sentido. Essa eu nunca tinha ouvido. Boa frase. E é através disso, né? É através desse tipo de coisa. O que abala uma pessoa? Aí você começa a ver quando alguém é maior do que uma situação. E dá para medir a inteligência emocional assim também. Uma coisa que antes te abalava, uma coisa que antes você não dormia à noite, você tira de letra. É assim que você consegue mensurar. Pô, há 5 anos atrás, essa situação não me deixava dormir à noite. Hoje é uma coisa que eu tiro de letra, assim por diante. Ou mais ou menos hoje, né? Hoje deu problema aqui na nossa transmissão. Começamos aí 15 minutos depois do tempo, depois de brigar com a tecnologia. Se fosse há 2 anos atrás, provavelmente eu ficaria irritado. Hoje a gente tira isso numa boa. Então você mede também. O seu tamanho tem que aumentar perante os seus problemas. Aproveitando essa deixa aqui, eu quero recomendar aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo de hoje o meu link do curso Criando Sucesso, que é o meu método exclusivo para desenvolver inteligência emocional na pegada que nós estamos discutindo aqui. Glaucio Câmara, meu amigo, gratidão pela sua participação. Eu, como alguém que te admira demais, sou suspeito para falar, mas o feedback das pessoas aqui, todo mundo elogiando muito, todo mundo se beneficiou dos seus conhecimentos. Muito obrigado pela sua generosidade. Eu sei que você tem as suas filhas aí, a sua família para se dedicar. Você decidiu aí gentilmente, carinhosamente, generosamente contribuir conosco. Muito obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço, estou honrado em estar junto com essa família de líderes. Amei, adorei as perguntas, adorei a interação. Parabéns aí pela contribuição que você faz com essa grande família, viu? Muito obrigado, eu vou ficando por aqui. Família de líderes, muito obrigado para você que está presente, muito obrigado para você que nos acompanha na reprise, para você que nos ouve. Quarta-feira que vem tem mais.